Olá! Hoje o nosso papo é sobre o Dia Mundial da Água. A gente vai mergulhar fundo para entender por que esse recurso, que é, bom, essencial para a vida, precisa tanto da nossa atenção e, claro, da nossa reflexão. Olha, essa frase diz tudo, né? A água não é só o que a gente bebe, de jeito nenhum. Ela está na comida que a gente come, na energia que move nosso dia a dia e está dentro da gente. É tipo um fio invisível que conecta absolutamente tudo. Então, dia 22 de março não é só mais um dia no calendário. É um lembrete, sabe? Um lembrete de um paradoxo bem sério. A água é a coisa mais valiosa que a gente tem, mas ao mesmo tempo é uma das mais ameaçadas. Como pode, né? Para a gente entender isso a fundo, vamos dar uma olhada por vários ângulos. Do papel universal e prático da água, passando por uma dimensão mais espiritual, até a gente chegar na responsabilidade, que no fim das contas é de todo mundo. Vamos começar pelo básico, mas que é o mais importante de tudo. A água é a base da vida. Ponto. Pensa só, ela sustenta ecossistemas inteiros, move a nossa economia e literalmente mantém a gente de pé. É o começo de tudo mesmo. Ok, com essa ideia de que a água é a base de tudo, vamos agora para uma visão mais prática e social da coisa. Afinal, quais são os desafios que a gente enfrenta hoje? E qual é a nossa parte nisso tudo? A realidade, gente, é que a situação é séria. A gente está falando de rios poluídos que já não servem para mais nada, de fontes de água subterrânea secando mais rápido do que a natureza consegue repor, e, claro, daquele desperdício de todo dia, que quando a gente soma tudo, o impacto no futuro é gigantesco. Mas olha, tem uma boa notícia. A solução começa com coisinhas bem simples. Sabe, fechar a torneira, diminuir o tempo no chuveiro, reutilizar a água. Podem até parecer gestos pequenos, mas imagina isso multiplicado por milhões de pessoas. O impacto é transformador. É curioso pensar nisso, né? A própria água pode ensinar muito pra gente. Essa capacidade dela de se adaptar, de ser flexível, e o jeito como ela impacta tudo à sua volta serve de lição, sabe? Pra gente ficar mais consciente das nossas próprias ações. Bom, saindo um pouco dessa visão prática, existe uma outra perspectiva, uma abordagem mais espiritual. Nela, a água deixa de ser só um recurso para se tornar um elemento sagrado, algo conectado com o nosso desenvolvimento moral. Por exemplo, em algumas filosofias, como o espiritismo kardecista, a água é vista como um verdadeiro presente divino. E aí, o jeito que a gente lida com ela acaba sendo um espelho do nosso progresso espiritual, já que a Terra é vista como uma grande escola, né? E dentro dessa visão, tem um conceito que é fascinante, o da água fluidificada. A ideia é que a água seria sensível a energias, capaz de absorver intenções boas, como uma oração ou um sentimento de gratidão, e se transformar numa ferramenta de equilíbrio, de conforto. Então, por essa ótica, desperdiçar água não é só um problema ambiental. É visto como um desequilíbrio moral mesmo, porque fere a caridade ao privar os outros, fere a justiça, pensando nas próximas gerações, e fere o amor por desrespeitar a criação. E a própria jornada da água, sabe? Que sempre acha um caminho que contorna qualquer obstáculo. Isso vira uma metáfora poderosa para a nossa própria evolução espiritual, para essa busca contínua pela luz. Ok, então a gente tem essas duas visões, a social e a espiritual. Mas como é que elas se conectam? O mais interessante é que mesmo começando de pontos bem diferentes, elas chegam numa conclusão muito parecida. É como se fossem dois rios de pensamento que, no final, desaguam no mesmo lugar. A conclusão é a mesma. E isso mostra que, lá no fundo, os valores por trás das duas ideias estão super alinhados. Dá uma olhada nessa sobreposição. Que interessante. Proteger a vida é um dever ambiental, claro, mas também é um ato de caridade. Garantir que todo mundo tenha acesso à água é justiça social e também justiça moral. Percebe? No fim das contas, o chamado é um só: proteger a água. E tudo isso nos leva para a grande conclusão. Cuidar da água não é só uma ação isolada. É um princípio. Um princípio que junta o prático e o espiritual e que transforma cada pequeno gesto nosso. Pensa só que poderoso isso. Aquele gesto simples, de fechar a torneira, ele é ao mesmo tempo um ato prático, de conservação, e um ato moral, de caridade e respeito. As duas visões se encontram ali, naquele segundo. No fim, a mensagem é essa, bem direta. Cuidar da água é cuidar da vida. É uma ideia simples, mas que agora, depois de tudo isso, a gente entende com uma urgência bem prática e com um significado, nossa, muito mais profundo. E, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar.
E se cada gota que a gente usa fosse um reflexo direto do cuidado que temos com o futuro? É uma pergunta para a gente levar não só hoje, mas sempre.